Atenção para essa imagem, um gravíssimo acidente na Rua Bauxita, no Jardim Ideal, na zona leste de Londrina, no finalzinho da noite, comecinho da madrugada de hoje. O motorista acabou despencando com o carro de uma ribanceira. 3 pessoas estavam ali dentro do veículo, nesse ponto onde passam os trilhos. Fica sob a linha férrea, ali pertinho de um pontilhão que dá acesso à BR-369. Uma das vítimas conseguiu sair do carro e foi buscar socorro. Infelizmente, nós tivemos uma morte no local, tá? Infelizmente, pouco pôde ser feito para um dos ocupantes do carro, o João Batista Ramos da Silva, de 62 anos, que já foi encontrado sem vida no momento em que os bombeiros, no momento em que o socorro chegou ao local. São 11h52, essas imagens são do nosso Rodrigo Marques, feitas ontem à noite. E o Guilherme Batista está neste momento no local. Me dá imagens ao vivo de lá, por favor. O carro permanece ali ao lado e isso causa até uma sensação, no mínimo estranha, quando a gente vê que os trens de carga continuam passando pelo ramal ali e o carro nesse ponto, para retirar este veículo, tudo indica, pelo menos pela imagem que eu tenho aqui, Guilherme, que seja um Monza, não vai ser fácil, né? Não é um guincho comum que retira o carro de uma ribanceira como essa. Você calcula o quê, Guilherme? Uns 5, 6 metros de profundidade nesse barranco? Boa tarde. Boa tarde, Juliano Marcos. Acredito que mais, viu? Acho que uns 10 até 15 metros de altura. Uma ribanceira muito íngreme. O carro desabou, capotou diversas vezes e só parou quando atingiu ali o chão de terra batida, de cascalho, localizado bem ao lado da linha férrea. Hoje de manhã a gente esteve aqui, Juliano, e inclusive a gente encontrou 2 homens que trabalham com guincho, dando uma olhada, dando uma verificada, observando, avaliando o que poderiam fazer. E um deles me disse, inclusive, que para retirar esse carro daqui, só com aquele guindaste, aquele equipamento ainda mais capacitado, ainda mais específico para levantar esse carro dessa altura toda e fazer a retirada. Eu e o Lucas de Jesus, o nosso cinegrafista, a gente estava falando, inclusive, se não dava para ir por baixo, né, da linha férrea. A gente mostra o pontilhão da BR-369, tá bem aqui ao lado. Qualquer coisa, ir por baixo pela própria linha férrea, num horário que não está vindo o trem, e quem sabe tirar o carro por aqui. Mas o próprio responsável pelo guincho disse que se a gente conseguir continuar seguindo essa linha, a gente vai dar lá no Farid Libos, na Zona Norte, e que o jeito mais, não fácil, mas o menos difícil seria realmente utilizando esse guindaste para içar esse veículo daqui. Por enquanto, Juliano, a informação é de que isso não deve acontecer tão cedo. O carro deve continuar por aqui. Hoje de manhã a gente viu também diversos vagões de trem passando. Felizmente, a presença do veículo, ela não foi aí um dificultador para a passagem dos vagões, dos trens. Então, já que não está tendo problema, acho muito difícil isso ser resolvido nas próximas horas. Enquanto isso, a gente fica com essa imagem chocante desse acidente fatal. Como eu disse, ao que tudo indica, Juliano, o motorista do carro, ele teria se perdido naquela curva. A gente vê que não tem nenhum guarda-rail, nenhuma mureta de proteção. Estava à noite, estava escuro, e depois aí de se perder na direção, ele acabou invadindo, segundo testemunhas, em alta velocidade a ribanceira, capotando diversas vezes e caindo nesse ponto que o Lucas mostra pra gente. Um acidente gravíssimo, e acredite se quiser, seu Juliano, conversando com o pessoal aqui das redondezas, esse não é o primeiro veículo que desabou por aqui não. Eles me disseram que há alguns meses outro carro também caiu. Teve até motociclista que já passou reto nessa curva e acabou caindo aqui na ribanceira. Mas esse foi o primeiro acidente que a gente sabe que, infelizmente, terminou com uma vítima fatal, Juliano. A imagem realmente é terrível, até porque é o que o Guilherme disse. Se ele perdeu o controle ali em cima, e a gente vê que o tráfego de veículos é muito grande, ele caiu com tudo. Não tem um guarda-reio, não tem uma mureta de proteção. Eu acho que a prefeitura tem que pensar nisso. Não é só nesse ponto ali no Jardim Ideal, na Zona Leste, que a gente tem essa ribanceira usada para os ramais ferroviários, que hoje transportam apenas carga, não há mais o transporte de passageiros através dos trens, e uma queda aí sempre vai ser muito grave. A gente percebe que o carro provavelmente foi ali desbarrancando e batendo ali contra o barranco, porque tem até o vidro, né?
uma parte, não sei se é o para-brisas, parece que é o vidro da frente do carro, que está ali um pouco acima, que foi se soltando no momento em que esse carro acabou descendo com tudo. Ô Gui, você tem informação se o homem que acabou morrendo, infelizmente, ele estava no banco do passageiro? Porque o motorista estava bem e a gente teve um dos ocupantes que acabou saindo lá e conseguiu buscar pelo socorro, chamar os bombeiros, pedir a presença de alguém para auxiliar, né? Mas nós tivemos, infelizmente, João Batista Ramos da Silva, de 62 anos, que morreu e que chegou a ficar com o corpo preso às ferragens. Você sabe se ele estava na parte de trás do carro, se ele estava no banco do passageiro ali na frente? Juliano, a informação que a gente tem é a seguinte: o ocupante que consegue sair do carro e subir aqui o barranco para vir até a BR-369 para pedir ajuda, ele era o passageiro do banco de trás. O senhor que precisa ser retirado das ferragens pelos bombeiros e que foi encaminhado, inclusive em estado grave, com traumatismo craniano para o hospital, ele era o motorista, ele conduzia o veículo. A vítima fatal, no caso, a informação que a gente tem é que ela era passageira do banco da frente, ou seja, esse homem estava sentado do lado do motorista. A perícia preliminar apontou que ele foi encontrado solto dentro do veículo, ou seja, ao que tudo indica, ele não usava cinto de segurança, ou esse cinto se desprendeu no momento em que o carro capotou diversas vezes, e ele foi o que sofreu os ferimentos mais graves, porque ele estava no local justamente que teve o maior impacto contra a vegetação, contra o barranco. Então, se a gente até fazer uma conta aqui de olho, o carro deve ter capotado de 3 a 4 vezes nesse barranco, nessa vegetação. Então, o lado do carro onde estava esse passageiro aí do banco da frente foi a parte do carro mais atingida, e justamente por conta disso, então, ele sofreu os ferimentos mais graves e acabou morrendo nesse acidente. Então, a informação é essa: o motorista foi socorrido pelos bombeiros e encaminhado para o hospital. O passageiro que estava no banco de trás foi o que conseguiu sair do carro com ferimentos mais leves e pedir ajuda, e o que morreu era o passageiro do banco da frente, que estava ao lado do condutor do carro. Juliano. Pelos detalhes, Guilherme, já volto com você aí, vou trazer a reportagem completa agora, tá? Estamos ao vivo, através do 12.1 para você do Norte Pioneiro, através do 9.1 na região de Londrina e também no YouTube. É só procurar Balanço Geral Londrina e você também nos assiste lá. Reportagem completa, vem comigo, o Balanço tá no ar. O carro ficou capotado no meio da vegetação. Um dos passageiros que estava no banco traseiro conseguiu sair das ferragens e pedir ajuda na rodovia. O Corpo de Bombeiros montou, então, uma verdadeira operação para atender os outros 2 ocupantes, que estariam presos nos ferros retorcidos. A informação é de que eles estariam inconscientes dentro do carro. Segundo informações de testemunhas, o motorista do carro teria se perdido naquela curva e, em alta velocidade, invadido o trecho de ribanceira. Na queda de pelo menos 15 metros de altura, o carro capotou diversas vezes e só parou depois de atingir o chão de terra batida, ao lado da linha férrea. O trecho problemático também dificultou o trabalho dos socorristas, que tiveram que descer o barranco com paciência para ter acesso ao carro. O motorista foi retirado pela equipe e imobilizado em maca. No caminho até a ambulância, os bombeiros tiveram que escalar a ribanceira, carregando a vítima. O carro ele caiu numa posição lateral bem difícil de acessar as vítimas dentro do veículo. A remoção das vítimas também foi bem complicada, visto a ladeira que tem aqui bem íngreme nessa avenida aqui. Norberto Ivan Constâncio, de 62 anos, sofreu um traumatismo craniano e diversas fraturas pelo corpo. Ele foi socorrido às pressas para um hospital de plantão. O terceiro ocupante, entretanto, foi encontrado já sem vida, no banco traseiro do veículo. Ao que tudo indica, ele não usava cinto de segurança no momento do acidente. Segundo as informações aqui no local, ele era o passageiro e confirma com a posição em que o cadáver se encontrava ali no local. A perícia preliminar feita no local
também vai ajudar a descobrir se o motorista estava realmente em alta velocidade e se houve algum problema mecânico no veículo. E fizemos levantamento aqui no local, no pavimento asfáltico, para verificar vestígios, né, dessa cinemática aqui do veículo. E fizemos este levantamento, vamos reunir tudo no laudo pericial e encaminhar posteriormente à autoridade policial. Vamos poder verificar as condições do veículo também. No dia seguinte ao acidente, o carro continuava no mesmo local, tombado na vegetação. Apesar da proximidade com a linha férrea, a presença do veículo não atrapalhou o caminho dos vagões de trem pelos trilhos. Para quem mora ou trabalha no entorno, a queda do carro no barranco não surpreende mais. Josane, que tem uma empresa bem ao lado do pontilhão, conta que este é o quarto veículo a cair na ribanceira somente nos últimos meses. Para ela, o trecho precisa, urgentemente, de uma mureta de proteção. Falta sinalização e falta um guarda-reio ali do outro lado, né, para ter um pouco mais de proteção para esse tipo de veículo. Perigo muito grande. Bastante perigo. Bom, a vítima desse acidente, que infelizmente perdeu a vida, o João Batista Ramos da Silva, de 62 anos, está sendo velado na Capela 2 da ACESF, tá? E vai ser sepultado hoje à tarde no Parque das Alamandas. Meus sentimentos à família. O motorista do carro, Norberto Ivan Constâncio, de 61 anos, teve alta, mas vai continuar um tratamento ambulatorial, mas graças a Deus tá tudo bem com ele, tá? Vem comigo que eu vou voltar com o Guilherme. Ô Gui, apenas para me dizer o seguinte, não tem movimentação ainda de guincho, de guindaste, de nada aí para retirar esse carro não, né? Isso provavelmente deve ser feito logo mais à tarde. A gente sabe que essa retirada ela é de responsabilidade da família, né? Não sei como é que é esse trâmite todo para avisar a concessionária que administra esse trecho, essa malha ferroviária, mas são os donos do carro que tem que retirar o veículo daí, né? Exatamente, Juliano, nenhuma movimentação, a gente vê muitos curiosos parando, tirando fotos, mas em relação ao guincho propriamente dito, a gente não viu nada. De manhã eu até falei de responsáveis, de algumas pessoas que trabalham com guincho dando uma olhada, mas eles também eram curiosos, só avaliando o que poderia ser feito para retirar esse carro daqui. Oficialmente a gente não teve nada. O Lucas, nosso cinegrafista, até falou que por estar perto da linha férrea, a própria empresa de trens poderia requerer ou até solicitar esse serviço, mas como a gente viu de manhã, o carro não está atrapalhando aí o fluxo dos vagões. Os trens estão passando tranquilamente aqui pelos trilhos, então o carro deve ficar ali, encostado ali na vegetação, até houver realmente essa solicitação. A gente sabe também que nesse momento, acredito eu, a principal preocupação dos familiares dos ocupantes é com a saúde aí deles. Um deles faleceu, vai ser velado inclusive no dia de hoje, o outro está internado em estado grave, então acredito eu, pela cabeça dos familiares, não passa ainda, né, essa iniciativa de retirar o carro daqui. É realmente em relação ao estado de saúde do que sobreviveu, também aí ao momento de despedida do que infelizmente faleceu nesse acidente. Pelo menos por enquanto, nada de guincho por aqui, Juliano.